Olá, boa noite. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. O meu nome é Edelso. Hoje, quinta-feira, nós estamos compartilhando aí com todos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós participamos aí da nossa célula, o Grupo Águias, da nossa igreja Sara Nossa Terra, e todas as quinta-feiras nós estamos transmitindo a palavra do nosso Senhor. Eu quero aqui nesse momento agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo Face, em sua casa, no seu trabalho, e que estão compartilhando com os seus amigos, né? Eu fico muito grato com tudo isso. Nós temos recebido aí ligações de alguns dos nossos amigos, clientes, né? Tem participado, acompanhado desta palavra, desse trabalho que nós temos feito, que é sobre a palavra do nosso Senhor em nossas vidas. Eu quero compartilhar com você uma passagem muito conhecida que se encontra no livro de Marcos, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Aqueles que quiserem acompanhar em sua casa, por favor, fique à vontade. Esta passagem, ela é relatada sobre a vida de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez presente conosco aqui no mundo para que pudesse compartilhar do Evangelho, trazendo as boas novas, falando, ensinando sobre o reino dos céus para todos nós. A palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Ela está escrito assim: E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, falando com eles: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levara consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram a Jesus Cristo, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus Cristo, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Curve a tua cabeça nesse momento para que possamos agradecer a Deus por esse dia, por essa palavra, pela minha vida. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esse dia em nossas vidas, ó Deus, por esta palavra, ó Pai querido, pelas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela vida das pessoas que estão acompanhando, Senhor, que estão compartilhando, levando, ajudando a semear, ó Deus, sobre as boas novas, sobre o reino dos céus. Pai querido, eu peço a Ti, ó Deus, que a Tua amada palavra, Senhor, possa adentrar nos lares, nas casas das famílias que estão necessitando, ó Deus, de paz, de amor, de felicidade, que estão necessitando, Senhor, de Deus. Obrigado, Senhor. É uma palavra maravilhosa, uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra registrado em Marcos, no Novo Evangelho, no capítulo 4, versículo 35, onde está intitulado como Jesus apazigua a tempestade. Jesus Cristo,
quando ele veio a este mundo, logo após estar preparado, ele começou então a pregoar, e ele começa então, lá no capítulo 3 de Marcos, após a eleição dos 12 discípulos, né? Ele começa a ensinar sobre a palavra do reino dos céus. E lá no capítulo 3, no versículo 20, é relatado que Jesus Cristo, então, com seus discípulos, com aqueles 12 que foram eleitos, eles vão para uma casa. Jesus Cristo está na tua casa, meu querido irmão. Jesus Cristo está na minha casa. Isso é importante porque é relatado no livro do nosso Senhor que eles vão para uma casa. E lá então, Jesus Cristo começa a ensinar sobre as boas novas. E então aquelas pessoas que estavam em volta, eles ficaram tão afluídos que eles não puderam nem se alimentar. Era tudo novo, era algo novo, havia uma transformação diferente na vida das pessoas que estavam ali ouvindo a Cristo. E então começa a falar sobre a família de Jesus Cristo que estava do lado de fora daquela casa. E depois Jesus Cristo começa a ensinar por parábolas. Fala da palavra do semeador. Jesus Cristo fala sobre a candeia, fala sobre a semente. E então Jesus Cristo fala com uma grande multidão. E então eles precisaram ir para a beira do mar. Jesus Cristo então adentra em um barco. Jesus Cristo adentra um barco porque para facilitar a comunicação, para que ele pudesse, a sua palavra se achegasse a todos da multidão, seria muito melhor. Jesus Cristo então adentra em um barco e afasta-se um pouco. E então nessa palavra aqui, quando chega no versículo 35, diz que naquele mesmo dia, Jesus Cristo não deixa para outro dia, meu querido irmão. Naquele mesmo dia, já sendo tarde, já era tarde da noite, Jesus Cristo havia ensinado da palavra do Senhor para aquela grande multidão durante o dia todo dia. Jesus Cristo pregava sobre o Evangelho, sobre a vitória, sobre a alegria, sobre a salvação do reino dos céus. E então disse-lhes aos seus discípulos: passemos para outra margem. Presta atenção. Jesus Cristo falando disse a eles: passemos para outra margem. Quando Jesus Cristo fala passemos, ele está dizendo que ele está indo junto. Jesus Cristo está indo junto com você, está indo junto comigo. Passar pelo lago demonstra uma certa preocupação. É perigoso. O mar da Galileia, que era aquele lago, era um lago muito extenso, muito largo. Então aquelas pessoas, aqueles discípulos ali, haviam pescadores, conheciam aquele lugar. Mas eu acredito que naquele momento que Jesus Cristo convida eles e pede que passemos para outra margem, estava tudo tranquilo. Como no dia de hoje, em minha vida, na tua vida, está tudo tranquilo. O mar está calmo. Não há tribulação na tua vida. E então, de repente, aquelas pessoas encorajadas, confiantes, tranquilas, obedecem a Jesus Cristo. E eles então, deixando a multidão, começam a navegar. Olha, como é prazeroso, nós sabemos disso. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de um passeio num barco, sabe o quanto é prazeroso o início de um passeio. As crianças alegres, a família alegre. E naquele momento aqueles discípulos estavam
estavam tranquilos, alegres, passeando. Mas Jesus Cristo, ele estava cansado. Ele pregou por um dia todo. Ele estava cansado. Então ele foi descansar na popa do barco, como assim está escrito na palavra do nosso Senhor, com uma almofada. Sabe o que é interessante? Que essa palavra nos fala que quando Jesus Cristo ele nos dá a sua palavra, quando ele nos conforta e diz: olha, eu te levarei para outra margem. A outra margem significa: eu tirarei você da sua situação que você se encontra hoje. Caminhe comigo e eu te irei apresentar a outra margem. Uma situação nova, uma situação diferente, um momento prazeroso, um momento de alegria, um momento de vitória. A salvação eterna para você, para mim. E então o que é interessante que a palavra nos fala no versículo 36, que muitos outros barquinhos acompanharam o barco de Jesus Cristo com os seus discípulos. Outras pessoas foram acompanhando a Jesus Cristo com os seus discípulos, porque eles buscavam da mesma alegria que aquelas pessoas estavam vivendo com a companhia com Cristo. A alegria. Então, o que é importante a gente entender, meu querido irmão, que pessoas estão lá fora nos observando e estão acompanhando os nossos passos. Eles estão espelhando para nossas famílias. Elas estão esperançosas, elas querem acompanhar os nossos passos. Elas querem saborear da mesma alegria que você conhece, que nós conhecemos, que é Jesus Cristo em nossas vidas. E então a palavra do Senhor, no 37, nos fala que levantou-se grande temporal de vento. Estava tudo tranquilo, no seu trabalho, nos seus negócios, tudo tranquilo, tudo estava funcionando normalmente, na tua família, tudo estava tranquilo, na tua casa, no teu casamento. De repente, o inimigo querendo atentar contra a tua vida, trazendo insegurança, fazendo com que nós desacreditamos na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos deu a tua palavra. Passemos para outra margem. Você vai passar para outra margem. Jesus Cristo nos deu a tua palavra. E o inimigo então prepara um certo temor na vida das pessoas, para que elas então, com uma certa insegurança, elas então, enfrentando um grande temporal em sua vida, elas se desesperam, elas se preocupam. E aqui diz assim, que esse temporal, meu querido irmão, não era um temporal pequeno. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. A coisa estava feia. O barco ia naufragar. As pessoas iriam morrer. Esse era o pensamento. Esse era o temor. Nós vamos morrer porque o perigo está adentrando no nosso barco. E Jesus Cristo estava descansando. Jesus Cristo estava descansando naquele mesmo barco que eles estavam. Olha como é importante esta passagem. Quando Jesus Cristo adentra na nossa vida, Ele traz uma grande bonança. Uma bonança que é a calma, o sossego,
a verdadeira felicidade em Cristo. E a palavra do Senhor então continua no 38, falando assim: Jesus Cristo estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, eles desesperados correram para Cristo. Provavelmente eles de repente até aguardaram por um certo tempo. Quando viram aquela tempestade se formar, eles aguardaram. Eles imaginaram que iria passar. Mas quando as coisas complicaram demais, eles correram para Jesus Cristo. E eles então disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O inimigo quer que nós pensamos assim. O inimigo quer criar dentro da tua cabeça, dentro das nossas cabeças, dos nossos corações, que nós estamos sozinhos, que Cristo mesmo estando conosco, nós vamos perecer. É isso que ele quer trazer, incerteza, insegurança. Mestre, não te importa que pereçamos? Ora, aquelas pessoas estavam fazendo exatamente aquilo que Cristo havia lhes ordenado. Nós estávamos fazendo tudo aquilo que Cristo havia pedido em nossas vidas, e de repente se formou um temporal, bagunçou-se tudo. As tempestades em nossas vidas nós não conseguimos administrar. São difíceis, são momentos difíceis em nossas vidas, são repetidas, te pega de surpresa, te tira o chão, começa a nos afogar. E então, com corações apertados, nós começamos a duvidar, mas Jesus Cristo estava naquele barco, e ele, despertando do seu sono, de imediato repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Jesus Cristo disse a toda aquela situação, Jesus Cristo levantou-se e, como se dizendo, eu sou o Cristo, Filho do Criador, aquele que trouxe a salvação a este mundo, eu te ordeno, cale-te, cale-te, aquieta-te, acalma-te, afasta-se, porque eu sou o Salvador deste mundo. E o vento se aquietou. O inimigo, a tribulação que estava vindo sobre a minha vida, sobre a tua vida, quando Cristo está conosco, parte retirada. Tudo isso vai se acalmar na tua vida. Tudo isso que você está passando, esses momentos difíceis que nós estamos passando, tudo isso será aplanado. A calma voltará na tua casa, na tua vida. E então, continuando, nesse mesmo versículo, diz que houve grande bonança. Jesus Cristo trouxe então grande bonança, que é a paz na tua vida, a paz que tanto você procura, a paz que muitas pessoas tanto procuram, aquela paz que você chega na tua casa e você está tão feliz, um ambiente tão agradável, porque Cristo está no teu lar, Cristo está no teu barco. Houve então uma grande bonança, e Jesus Cristo então disse-lhes: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Por que nós somos tão tímidos em nossas vidas, nos momentos que nós precisamos
buscar a Deus. Às vezes nós não acreditamos, nós duvidamos, nós desesperamos, assim como aqueles discípulos, eles começaram a perder a confiança. O medo começou a dominar as suas vidas. Por que nós somos tão tímidos que chega ao ponto de nós não buscarmos mais a Deus, não buscarmos mais da palavra do Senhor, nós não acreditarmos? Por que é que nós somos tão tímidos? E ele continua: ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Nós precisamos, meu querido irmão, exercitar essa fé em Jesus Cristo. Porque não importa o que você esteja vivendo, não importa o que nós estamos vivendo, meu irmão, tenha fé em Cristo, porque somente nele você encontra a salvação. A esperança está em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas, elas tinham a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo faça presente na tua vida, no teu coração, no teu trabalho, no seu dia a dia. Busque a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui falando desta ou daquela religião, ou desta ou daquela igreja. Nós estamos falando da verdadeira, da única palavra do nosso Senhor. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos criou. Busque da palavra e tenha fé que tudo isso será passado em sua vida, será passado, será retirado, e então você chegará, você estará na outra margem com Jesus Cristo em tua vida. E então, aquela mesma alegria que quando você começou a navegar, lembra quando os discípulos receberam a palavra do nosso Senhor? Passemos para outra margem, eles começaram a navegar. Havia alegria, havia bonança, havia felicidade. Essa mesma alegria, quando você chegar com Jesus Cristo em tua vida, na outra margem, que é o reino dos céus em nossas vidas, tudo será transformado, tudo mudará. Não se preocupe, meu querido irmão, com as coisas deste mundo. Não se preocupe em perder nada em tua vida. A única coisa que você não pode perder é a salvação. Não perca a salvação que se encontra em Jesus Cristo. Obrigado. Esta palavra que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Quero aqui agradecer o nosso amado irmão Alvino pela grande oportunidade que nos deu de mais uma vez estar aqui compartilhando da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa célula. Toda quinta-feira é transmitida para os nossos amigos, para as pessoas que também participam, os nossos amados irmãos. E para você que está acompanhando, está ouvindo essa palavra, que possa levar a outras pessoas. Obrigado, que Deus nos abençoe.